Fala, meus amigos, tudo bem? No vídeo de hoje, nós vamos entender sobre o acordo de não persecução penal, quando ele é cabível, quando não é cabível, qual o melhor momento para oferecer esse acordo e se nos processos anteriores a 2019 é possível ainda fazer esse acordo, perfeito? Então vamos lá. O que é esse acordo? Acordo de não persecução penal, que nós chamamos na prática de ANPP. O ANPP, ele é um acordo feito entre o promotor de justiça e a pessoa que está sendo acusada. Então, uma espécie de acordo jurídico. O promotor, ele em troca de não continuar com o processo, ele vai impor algumas condições para o acusado e se o acusado aceitar essas condições, o processo ele vai ficar suspenso até o cumprimento dessas obrigações e se tudo correr da forma correta, o processo, ao final, ele é extinto, perfeito? Então, inicialmente, de forma resumida, a gente pode defini-lo desta forma. E em quais situações a gente vai poder ter esse acordo entre promotor e acusado? Esse acordo, ele é possível para aquelas pessoas que cometeram um delito onde a pena mínima ela é inferior a 4 anos. Esse crime, melhor dizendo, ele não pode ter nem violência e nem grave ameaça, ele não pode ser no âmbito da violência doméstica e o acusado ele precisa confessar o delito formalmente. Então ele precisa admitir ter cometido o delito. O delito tem que ter pena mínima inferior a 4 anos, não pode ser no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, perfeito? Então, esses são os requisitos básicos do acordo de não persecução penal. Além disso, o acusado ele não pode ser reincidente se ele já tiver sido condenado com condenação transitada em julgado. Ele não pode utilizar esse acordo. Se ele também já aceitou esse acordo nos últimos 5 anos, ele não pode aceitar novamente, tem que esperar passar os 5 anos. E se o crime envolver violência ou grave ameaça, ele também não tem direito a esse acordo, perfeito? Além disso, ele vai ter que cumprir algumas condições que está previsto no artigo 28A do Código de Processo Penal, que é tentar reparar o dano se possível, cumprir alguma obrigação comunitária, prestar algum serviço social, mas os principais requisitos são esses que eu acabei de falar, sobre pena mínima, sobre o crime não ter violência ou grave ameaça, sobre ele confessar o delito, e a hipótese de não ser possível é quando há violência contra a mulher no âmbito familiar, se ele já tiver aceitado esse acordo e se couber um benefício melhor para ele do que o acordo de não persecução penal, ele também não vai ter direito ao ANPP para aceitar esse acordo que seja melhor, como, por exemplo, a transação penal, que é aquele benefício previsto na Lei dos Juizados Especiais Criminais, e ele é mais benéfico do que o acordo de não persecução penal. Então, se couber transação penal, o acusado ele pode aceitar a transação ao invés do acordo de não persecução penal. Sobre a transação penal, já tem vídeo no canal, então se tiver qualquer dúvida é só ir lá nos vídeos pesquisar transação penal, que vocês vão entender como funciona esse instituto, perfeito? E qual é o melhor momento para oferecer esse acordo? Tem um momento ideal? É melhor esperar um pouco? Como a gente faz nessa situação? Veja, a gente costuma na prática observar o seguinte: se o processo ele for um processo muito bom para o acusado, com muitos documentos, com um acervo probatório robusto a seu favor, aceitar esse acordo ele pode não ser tão benéfico. Então, se o acusado vê, juntamente com seu advogado, que há uma chance grande de êxito, de absolvição, ele pode continuar no processo, não aceitar esse acordo e tentar a absolvição ao final, que é a melhor das situações. Agora, se ele ver que tem um acervo probatório em seu desfavor,
e ele não quiser correr o risco de ser condenado, ele pode aceitar esse acordo. E quando ele vai ser oferecido? Via de regra, ele tem que ser oferecido ali nas fases iniciais, como por exemplo, na própria audiência de custódia, o promotor ele pode observar que é caso de acordo de não persecução penal e oferecer o acordo na própria audiência de custódia. Ele pode, juntamente do oferecimento da denúncia também, oferecer o acordo. Durante o processo, esse acordo, se o promotor observar que é viável, por alguma mudança ali durante o processo, oferecer o acordo, ele pode oferecer, perfeito? E tem limite para oferecer o acordo? Veja, de acordo com o entendimento dos tribunais superiores, até a sentença transitada em julgado, ou seja, no limite ali do processo, quando não vai caber mais recurso, esse acordo ele ainda pode ser utilizado. Então, se o promotor não ofertou esse acordo no momento inicial ou durante o processo, ou mesmo na fase recursal, e a defesa observar que seria cabível, então ela pode se insurgir e falar: olha, juiz, ele tinha direito ao acordo de não persecução penal, mas não foi ofertado esse acordo para ele. Então, por esse motivo, a defesa ela requer que o promotor seja intimado para oferecer o acordo e observarmos se é viável ou se não é viável aceitar o acordo. Perfeito? Então, até o momento anterior ao trânsito em julgado, a gente ainda pode falar no oferecimento do acordo de não persecução penal. E uma situação muito interessante a respeito disso diz respeito a um julgamento que teve em 2024 no habeas corpus número 185.913, julgado no STF, onde estavam definindo o limite temporal que poderia ser ofertado esse acordo. Se poderia oferecer para aqueles processos iniciados antes de 2019, e por que eu estou falando antes de 2019? Porque o acordo de não persecução penal ele foi criado em 2019, junto com o pacote anticrime, e começou a valer a partir de janeiro de 2020. Então a gente tem eh, esses acordos, em sua maioria, ofertados a partir de 2020 em diante. E aqueles processos anteriores a 2020, 2019, ficaram à mercê de saber se poderia ou não ser agraciado com esse acordo. E em 2024, em virtude desse habeas corpus que eu falei, eles definiram que todos os processos iniciados antes de 2019 e não transitaram em julgado até hoje, então perceba, processos anteriores a 2019 e não transitaram em julgado até hoje, ou seja, ou estão pendentes de recurso ou ainda cabe mais recurso, eles podem sim ser agraciados com o acordo de não persecução penal. Então, se você tem um processo anterior a 2019 e ele ainda não finalizou, você pode ser agraciado com o acordo de não persecução penal e o seu processo, a partir dali, ficar suspenso. Aí você vai cumprir essas condições que eu falei e se tudo se tudo for finalizado da maneira correta, o processo ele é extinto, perfeito? Essa é uma informação muito importante, espero que tenha ficado claro. E outra observação importante que eu queria fazer diz respeito à pena mínima do delito. Como eu havia dito lá no início, o acordo de não persecução penal ele vai caber para aqueles crimes que a pena mínima ela é inferior a 4 anos. Ou seja, aqueles crimes que têm pena mínima em 4 anos ou acima de 4 anos, em tese não poderia receber o acordo de não persecução penal, em tese. Mas tem um detalhe muito importante nesse ponto, que é a causa de diminuição de pena. Então, quando uma pessoa está sendo acusada e a pena mínima ela é igual a 4 anos ou superior, mas tem uma causa de diminuição de pena,
essa causa ela vai ser observada no caso concreto e se aplicada e a pena que é de 4 anos ou acima, ela ficar abaixo desse mínimo, ou seja, abaixo de 4 anos, o acordo de não persecução penal ele pode ser oferecido, perfeito? Então tem essa exceção a essa questão do limite mínimo de pena. Então, só para ficar claro, se a pena mínima ela for igual a 4 ou acima e tiver uma causa de diminuição de pena, essa esse crime ele pode que ele em tese não seria possível o ANPP, agora ele vai ser possível que o promotor ofereça o acordo em razão dessa causa de diminuição. Perfeito? Muito importante esse detalhe também, então fiquem atentos a essas nuances. É isso, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, o meu WhatsApp ele fica na descrição do vídeo para a gente poder conversar a respeito desse tema. Podem mandar nos comentários também que eu respondo. Mandem sugestões de temas que vocês têm dúvida, eventualmente. Fiquem até o próximo conteúdo. Não esqueçam de deixar o like, se inscreverem no canal e compartilharem o vídeo se vocês souberem de algum familiar, de algum amigo, de alguma pessoa que esteja com dúvida a respeito desse tema. Perfeito? Um abraço, pessoal. Até um próximo conteúdo.